E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre 2021, volume 1 de língua portuguesa, da segunda série do ensino médio. Essa é a sequência 2. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha na descrição, porque tem bastante material que eu já gravei que pode te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Aula 1. Espelho, espelho meu. 1. O tema redes sociais já foi apresentado na sequência anterior. Para iniciarmos as atividades dessa sequência de atividades, discuta com seus colegas verbalmente ou pelo chat. Vale tudo pela sua atenção nas redes sociais, siga as orientações do seu professor. Então, essa questão é uma questão que envolve um debate, e aí vocês precisam ver como o professor de vocês vai adaptar nesse período de aulas online. 2. Leia um trecho da reportagem a seguir. Vale tudo pela sua atenção nas redes sociais? Quando chegou ao Brasil, a internet surgiu como uma espécie de terra de ninguém. Apesar do sentido aparentemente depreciativo da expressão, a então chamada rede mundial de computadores era um território descentralizado e não dominado por buscadores de conteúdo. Sites possuíam endereços virtuais difíceis de se memorizar e as primeiras formas de se comunicar em tempo real envolviam a criação de personas virtuais, incluindo aí nicknames que mascaravam as identidades reais dos usuários. Quase 30 anos depois, o cenário atual não poderia ser mais diferente. O que era anárquico se tornou por demais regrado, o que pode ser positivo, por exemplo, quando se discute mais ativamente a importância da privacidade e proteção de dados na rede, ou insuficiente em função do avanço indiscriminado das notícias falsas, as fake news em inglês, que explora brechas nos termos de responsabilidade elaborados pelas grandes plataformas privadas. Com a introdução de redes sociais como o Facebook, que atualmente tem uma base de 127 milhões de usuários mensais no Brasil, a utilização de nomes reais associados a fotos de perfil mudou para sempre a forma como nos apresentamos e nos comportamos na internet. E a partir dessa mudança, começaram a surgir figuras que hoje disputam nossa atenção e rivalizam até mesmo com o poder das grandes emissoras. Os chamados influenciadores, ou influencers em inglês, se tornaram as figuras mais proeminentes das redes sociais e das plataformas de conteúdo, como o YouTube. Se redes como Twitter, Facebook e Instagram fossem nações, os influenciadores seriam seus mais notáveis embaixadores. 3. Retorne ao texto e responda. O título é relevante ao texto? Bom, então aqui relevante ele quer dizer importante, né? Então sim, o título ele é importante porque ele vai indicar que vai ter uma reflexão aí sobre as redes sociais e vai convidar também você para ler, né? Fazer com que você se sinta atraído para ler o texto. B. Observe a pontuação usada no título. Levante hipóteses. Por que os autores pontuaram dessa forma? Então, no título, a gente tem um ponto de interrogação. E aí, o que acontece? Os autores colocaram esse ponto de interrogação justamente para fazer uma pergunta e não uma afirmação. Então, ele chama o leitor a pensar, a refletir e, ao mesmo tempo, motiva ele, né, para ler o texto. Aula 2. Ordem e progresso. 1. Retorne ao texto da aula 1 e responda. A. Observe a ilustração. Qual é o papel dela na compreensão do sentido do texto? Então, vou voltar na ilustração, que no caso é essa aqui, né? Então, a gente tem aí uma série de imagens, né, símbolos relacionados às redes sociais. Então, a gente tem, né, o cérebro, né, com os olhinhos, então já virou um emoji, outros emojis, símbolos de redes sociais, o computador e etc. Então, daí a gente vê, né, que todas essas imagens que estão relacionadas ao uso das redes sociais acabam complementando os sentidos do texto, né, sendo um adicional aí para completar o que o texto aborda. B. Faça a relação entre a linguagem usada no texto, o veículo onde foi divulgado e o público-alvo. Então, esse texto ele foi divulgado, foi publicado pelo Jornal da USP. Aí o público-alvo, né, o primeiro, no caso, peraí que eu esqueci de colocar aqui o hífen. Tá. O público-alvo é tanto a comunidade acadêmica, que é o pessoal ali da universidade, como também outras pessoas no geral que estão interessadas ali nos temas. E a linguagem aí é uma linguagem clara, objetiva, mais direta. C. Observe a construção do texto e identifique a ideia central em cada parágrafo. Então, daí ele quer que coloque qual é a principal ideia de cada um dos parágrafos. O texto tem 4. Aí no primeiro a gente tem a chegada da internet no Brasil. No segundo, quais foram as mudanças no Brasil depois de 30 anos que a internet chegou.
No terceiro, as redes sociais e a importância que elas têm. E no quarto, o papel dos influenciadores digitais que estão aí nas redes. 2. Observe que cada parágrafo contém uma ideia central, um núcleo para o desenvolvimento de uma ideia. Essa ideia central do parágrafo é também conhecida como tópico frasal. A partir das ideias centrais, se desenvolva pequenos parágrafos. Então, ele tem aqui várias ideias, por exemplo, essa aqui, ó. A prática do esporte deve ser incentivada e amparada pelos órgãos públicos. Então, essa é uma ideia e você escreve um parágrafo a partir disso, que você aumente, que você desenvolva, que você complete ela com outras ideias relacionadas. Então, né, pessoal, que depende da redação aí de vocês, da escrita de vocês. Aula 3. As palavras e sua força. Então, aqui na questão 1 ele comenta o título, né? E na 2 vem o texto. Leia a segunda parte do texto que você iniciou na primeira aula. De onde vieram os influenciadores? A gente considera influenciador no discurso comum como uma pessoa que tem um grande número de seguidores e influencia pessoas, explica Pablo Hortelado, professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e coordenador do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação. Para ele, a teoria por trás dos influenciadores começou lá atrás, com a ideia, ainda na época dos meios de comunicação de massa, de que as pessoas não se informavam diretamente com a fonte primária, mas em sistema de duas escalas. Uma pessoa tinha muita influência em uma determinada comunidade, se informava, formava uma opinião e distribuía entre as pessoas sobre quem ela tinha ascendência, esclarece. Armados com diferentes tipos de retórica, os influenciadores se distinguem não apenas pela plataforma ou canal no qual se fazem mais presentes, mas também pelos diferentes usos de linguagem que utilizam para atingir seus públicos. Tem influenciador que tem linguagens muito simples, que simplesmente se apoia no seu carisma. Outros são influenciadores que se estabelecem porque eles têm algum conhecimento técnico, como esses da área de ciências. Não tem uma regra geral, classifica Hortelado. Para Elizabeth Nicolau Saad Correa, professora da Escola de Comunicações e Artes da USP e pesquisadora nas áreas de comunicação e jornalismo digital, existem dois tipos de influenciadores em ação nas redes. De um lado, a gente tem o influencer efetivo, que é aquela pessoa que tem um conjunto de competências e habilidades num determinado tema e que, por conta desse conjunto, ela ganha legitimidade para falar sobre ele, explica ela. Na sequência, de acordo com a professora, o segundo tipo de influenciador é um fenômeno característico que nasce nas brechas das redes sociais. São aqueles que são alavancados por meio de quantidade de likes e de ampliação de seguidores, algumas vezes por meio de compra de seguidores. Pontuou deixar claro que, para enquadrar pessoas nessa categoria, é necessária uma análise cuidadosa. 3. Observe a construção do texto, como cada parágrafo se inicia e o tema que é tratado. Determine o tema de cada parágrafo e qual especialista o apresenta. Primeiro parágrafo. Então, aqui ele quer que vocês falem, né, qual é o tema, o assunto de cada parágrafo e quem é a pessoa que apresenta esse assunto. Então, cada um dos parágrafos vai ter um especialista, né, falando sobre ele. Então, no caso do primeiro, ele vai definir o que é um influenciador e o especialista que vai falar sobre isso é o Pablo Hortelado. E assim por diante. Então, no segundo, a apresentação do percurso histórico da figura do influenciador e quem faz isso é o Hortelado. E no terceiro, Hortelado também, né, vai comparar os vários tipos de influenciadores. No quarto, Elizabeth Correia vai apresentar dois tipos de influenciadores. No quinto, ela vai fazer uma definição, né, ainda a Correia. Aula 4. Eu me remexo muito. 1. Responda. O título da segunda parte do texto está de acordo com aquilo que foi desenvolvido? Bom, então sim, né? O título aí ele vai perguntar de onde vieram os influenciadores e o texto ele vai desenvolver justamente essa ideia, né? Então a pergunta que é feita no título, ela é respondida ao longo do texto. Então sim, está de acordo. B. Para reforçar a tese apresentada no início do texto, o autor cita a fala de alguns especialistas. Quem são eles? Então, o que acontece é o seguinte, né? Muitas vezes um autor ele vai escrever um texto e para dar força para o que ele está dizendo, ele chama alguém que é especialista na área e coloca a fala dessa pessoa, né? Que é o chamado argumento de autoridade. E ele reforça, né? Ele dá mais peso, né? Para as ideias dele.
Então, daí ele quer saber quem são essas pessoas, esses especialistas citados, né? Então, é o Pablo Hortelado, e aí eu tenho que dizer aqui o que, que ele é, né? Professor do curso de Gestão de Políticas Públicas, etc. E depois a Elizabeth Nicolau Sade Correia, professora da Escola de Comunicação e Artes, né? E pesquisadora, enfim, etc, né? Tipo, quem são esses especialistas e o que eles fazem. C. A argumentação é construída a partir de alguns movimentos, como a refutação, a sustentação e a negociação/relativização da ideia apresentada. A refutação ocorre quando se apresentam contra-argumentos, posicionando-se contrário à ideia exposta. Na sustentação, posiciona-se favorável à ideia discutida, alinhando-se à opinião exposta. Na negociação/relativização, posiciona-se apoiando as posições em disputa, contrárias e favoráveis, ponderando um meio termo para a questão. De acordo com a sua resposta ao exercício anterior, responda: os argumentos apresentados sustentam, refutam ou relativizam a tese apresentada no texto? Então, aqui nessa questão, ele apresenta rapidinho 3 técnicas de argumentação, que são a refutação, a negociação e a sustentação. E ele quer saber qual é a técnica desse texto. Então, nesse texto a gente tem a sustentação, porque o foco dele é se posicionar aí de uma maneira favorável à ideia que ele está discutindo e focar apenas nisso. Ele não vai ficar focando em negar uma ideia contrária, nem ficar tentando assim achar um meio termo, né, alternando uma posição favorável e uma posição contrária. Não. O foco dele basicamente é mostrar as ideias dele que são favoráveis ali e discutir em torno delas. Então, é sustentação. Aula 5. Na defesa ou no ataque. 1. A defesa de um ponto de vista se constrói a partir de alguns tipos de argumentos. A escolha do tipo de argumento dependerá da habilidade do autor do texto e do seu repertório acerca do assunto. Leia no quadro a seguir alguns tipos de argumentos. Então, eu tenho aqui o argumento de autoridade, que é aquele em que eu vou colocar um especialista, né, para falar a respeito de algo, para dar mais força para o meu argumento. Aí tem o de exemplificação, que eu vou colocar exemplos para ajudar a defender a minha ideia. O de prova concreta, que eu vou colocar ali informações que não tem como ninguém contestar, como dados estatísticos, informações de pesquisas, etc. Aí tem o argumento de princípio ou crença pessoal, que vai aí se basear em valores éticos que são universais, né, que são irrefutáveis, que tipo ninguém nega que são os mesmos valores em qualquer lugar aí no mundo que ninguém consegue negar, né? E depois o de causa e consequência, que é aquele argumento que relaciona aí tipo um fato em decorrência do outro. 2. Retome o texto das aulas anteriores. Que tipos de argumentos são utilizados pelos autores para sustentarem a tese defendida? Então, no caso, nesses textos que a gente leu, ele vai colocar opiniões de especialista na área, né, que é para dar maior peso à ideia que ele quer defender. Então, portanto, são argumentos de autoridade. 3. Relembrando os infográficos analisados na sequência de atividades 1, que tipo de argumentos encontramos nos infográficos divulgados pelo IBGE? Então, a gente tem que voltar lá para relembrar. Então, aqui a gente tem, por exemplo, na sequência 1, esse infográfico, né, que tem uma série de dados estatísticos baseados em pesquisa, né, avaliando aí a utilização da internet, né, uh, em domicílios, né, no caso, então, assim, qual a porcentagem de domicílios rurais e urbanos, né, que não tem internet e por quê? Então, por exemplo, 24% da zona rural não tem por falta de interesse em acessar, por isso que eles não acessam. 39,4% também não acessam por conta disso. Então, ele está aí, tipo, avaliando, assim, por que nessas circunstâncias eles não utilizam a internet, né? Não é no caso não ter acesso, é tipo, por que não utiliza? E aí vai desde não ter acesso porque é caro, até porque não tem interesse, até por não saber utilizar e etc. Mas enfim, resumindo aqui, a gente tem uma série de dados estatísticos. E aí, por conta de ter todos esses dados estatísticos, a gente tem aí argumentos de prova concreta. 4. Agora que você já conhece alguns tipos de argumentos, responda. A. Vale tudo pela sua atenção nas redes sociais? Como sugere o título do texto da aula 1, argumente. Então, aqui na letra A e na letra B, ele quer que você argumente, que você desenvolva aí a ideia. Então, vocês vão responder, né? Se vale tudo pela atenção nas redes sociais, tipo, vai ter que desenvolver essa ideia argumentando, pondo a opinião de vocês e dizendo por que sim ou por que não. E no caso da letra B, vai argumentar também, só que baseado na pergunta de que modo as redes sociais podem ou não contribuir para uma sociedade mais justa.
Aula 6, mãos ao texto. Então aqui ele quer que vocês se preparem para produzir um artigo de opinião, né? Respondendo aí a seguinte pergunta: as redes sociais são benéficas para o desenvolvimento da sociedade? Então ele quer que você, né, desenvolva essa ideia colocando a opinião de vocês, e para isso ele fala que você pode tipo reler os textos, reler os infográficos anteriores, né, procurar na internet a respeito disso. Ele até coloca um link aqui, né, que fala sobre a disseminação de fake news para você ampliar seu conhecimento. Enfim, fala para você buscar outras fontes para escrever o seu texto, porque realmente, se você não tiver informação, você não vai conseguir escrever um texto bacana, né? Então, a primeira questão é mais assim, nesse sentido, de tipo, ó, vai lá, procura informação para escrever, porque você vai precisar escrever sobre esse tema, tá? E aí aqui na 2 ele fala para você fazer algumas anotações sobre o tema, que é justamente para se preparar para escrever o texto, né? Então você vai fazer algumas reflexões sobre esses seguintes pontos. As redes sociais são benéficas para o desenvolvimento da sociedade? Sim ou não? Por quê? Que tipos de argumentos você usará? E assim por diante. Então, assim, essa parte é mais realmente um planejamento do texto. Aula 7, em primeira mão. Daí aqui, então, ele quer que você comece a produzir, né, a primeira versão do texto. Então, ele vai falar aqui, ó, no primeiro parágrafo, você deve colocar o tema central e o seu ponto de vista de um modo geral, né? Vai fazer aí uma introdução. E já dá até o espaço para você fazer. Depois, no segundo e no terceiro parágrafo, você vai colocar o tema, já vai ter que ir argumentando, né? Conectar as ideias aí de uma maneira aí coerente, coesa. E aí, quando chega na conclusão, você tem que recuperar essas ideias que você desenvolveu nos parágrafos anteriores e conectar elas, né? Aí também tem o espaço. Então, tipo, ele já deixou separadinho a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Você vai aí basicamente fazer um parágrafo de cada. E aqui na aula 8, né, você vai avaliar a primeira versão que você fez do texto, vai preencher essa tabelinha para ver se está adequado ou não. E aqui na questão 2, você vai reescrever o seu texto, ou seja, depois que você fez a primeira versão, preencheu a tabela, viu se estava adequado ou não, você vai reescrever, alterando, tirando ali alguns erros, alterando alguma coisa para o texto ficar um pouco melhor. E aí, assim, você conclui a produção do texto. E aí já dá também aqui o espaço para isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal e de compartilhar com os seus amigos. Me conta aqui nos comentários o que você achou. É isso, a gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau!